Durante, durante o centramento, não me saiu da cabeça. Eu não sei se tem nada, se tem alguma coisa a ver. A Alessandra vai falar. Por que eu no Cachoeiro Pajeú e esse assunto saiu hoje, seu pai de Cachoeiro Pajeú? Então, isso fez uma ligação muito forte na minha mente. Nós estamos completamente conectados. Conectados. É isso que eu ia falar. Eu queria saber se eu estava certo. E eu vou te falar que eu nunca ouvi falar dessa cidade. Foi a primeira vez ontem falando sobre a árvore genealógica da minha família. E eu estava lá ontem. E olhando para a sua árvore genealógica, e ontem você ficou sabendo o nome dessa cidade. E hoje a Cristina te trouxe informação sobre essa cidade. É isso que eu estou encabulada com isso. Porque isso nos coloca diante de um conhecimento que é real, é a verdade, é a realidade que nós vivemos. No universo, nós não somos separados. Nossa energia está conectada o tempo todo. Quando eu digo que nós somos um, é porque nós realmente somos um. Nós estamos o tempo todo ligados. Né? E este corpo aqui é a forma que nós nos comunicamos. Olha a comunicação acontecendo aí. Não, fiquei impressionada. Lindo. Lindo isso. E os compromissos, os 2 compromissos que nós já vimos, quem está conseguindo colocar em prática aí? É o que está me salvando, tá? Quem está sendo impecável com a sua palavra? E qual que é o fim? Segundo é não levar, né, para o lado pessoal. Ju, seu microfone está desligado. Boa noite, gente. Boa noite. Na verdade, eu estava só lendo aqui, mas eu sabia que meu microfone estava desligado. Eu perdi, né, o da semana passada, e eu nem li ele, não. Não tive prazo. Você tem conseguido colocar em prática, Juliana? A impecabilidade da palavra eu tenho me policiado bastante. Ai, que maravilha. É importante, né, gente? Nossa, mãe. Palavras têm poder, né? Uhum. Hoje nós vamos para o terceiro? Começar o terceiro compromisso? Isso. Não tire conclusões. Ok. Quem vai começar a leitura para nós hoje? Quer que eu comece? Por favor. Vamos lá. O terceiro compromisso. Não tire conclusões. O terceiro compromisso é não tire conclusões. Nós temos a tendência para tirar conclusões sobre tudo, presumir. O problema com as conclusões é que acreditamos que elas são verdadeiras. Poderíamos jurar que são reais. Tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo e pensando, levamos para o lado pessoal, então culpamos e reagimos, enviando veneno emocional com nossa palavra. Por isso, sempre que fazemos presunções, estamos pedindo problemas. O som tá ruim, gente? Meu microfone tá ruim? Eu acho que as meninas estão perto, está dando melhor fechar o microfone, só quem estiver lendo. Tiramos uma conclusão, entendemos errado, levamos isso para o lado pessoal e acabamos criando um grande drama do nada. Toda tristeza e drama que você passou em sua vida foram causados por tirar conclusões e levar as coisas para o lado pessoal. Pare um instante para examinar essa afirmativa.
Toda a teia de controle entre os seres humanos é sobre tirar conclusões e levar as coisas para o lado pessoal. Todo o nosso sonho de inferno é baseado nisso. Criamos muito veneno emocional apenas tirando conclusões e fazendo isso de forma pessoal, porque geralmente começamos a fofocar sobre nossas conclusões. Lembre-se, fofocar é a forma como nos comunicamos uns com os outros no sonho do inferno e transferimos venenos de uns para os outros. Como ficamos com medo de pedir esclarecimentos, tiramos conclusões e acreditamos estar certos sobre essas conclusões. Depois defendemos nossas conclusões e tentamos tornar outra pessoa errada. Sempre é melhor fazer perguntas do que tirar conclusões, porque as conclusões nos predispõem ao sofrimento. O grande mitote na mente humana cria um bocado de caos, que faz com que interpretemos mal e tudo errado. Apenas enxergamos o que queremos enxergar e escutamos o que queremos escutar. Temos o hábito de sonhar sem base na realidade. Literalmente sonhamos coisas com nossas imaginações. Quando não entendemos algum fato, tiramos uma conclusão sobre o significado daquilo. Assim que a verdade aparece, as bolhas dos nossos sonhos estouram e descobrimos que não coincidem em absoluto com o que imaginávamos. Pode continuar? Um exemplo. Você está andando no shopping e encontra uma pessoa de quem gosta. A pessoa se volta para você, sorri e afasta-se. Você pode tirar várias conclusões baseado nessa experiência. Com essas conclusões, pode criar toda uma fantasia. E você quer de verdade acreditar nessa fantasia e torná-la real. Todo um sonho começa a formar-se baseado nessas conclusões. E você pode acreditar. Puxa, essa pessoa gosta de mim. Em sua mente, um relacionamento inteiro pode começar daí. Toda vez, até que se case nessa sua terra, talvez você até se case nessa sua terra da fantasia. Mas a fantasia é na sua mente, em seu sonho pessoal. Tirar conclusões em relacionamentos é pedir problemas. Frequentemente, presumimos que nossos parceiros sabem o que pensamos e que não temos necessidade de expressar nossos desejos. Presumimos que eles irão fazer o que queremos porque nos conhecem muito bem. Se não fizerem o que presumimos que fariam, nos sentimos magoados e dizemos: você devia saber. Outro exemplo, você resolve se casar e pressupõe que sua companheira enxerga o casamento da mesma forma que você. Depois vivem juntos e descobrem que não é verdade. Isso cria um bocado de conflito, mas mesmo assim, você não tenta esclarecer seus sentimentos sobre casamento. O marido chega do trabalho e a esposa está brava. E o marido não sabe por quê. Talvez seja porque a mulher tirou uma conclusão. Sem lhe dizer o que quer, ela presume que ele a conheça tão bem que saiba o que ela deseja, como se pudesse ler a sua mente. A mulher fica brava porque o marido não atinge sua expectativa. Tirar conclusões num relacionamento leva a muitas brigas, muitas dificuldades e desentendimentos com pessoas que supostamente amamos. Em qualquer tipo de relacionamento, podemos presumir que os outros sabem o que pensamos e que não precisamos dizer o que queremos. Eles farão o que quisermos porque nos conhecem muito bem. Se não fizerem o que desejamos, quando presumimos que fariam isso, nos sentimos magoados e pensamos: como é que você pôde fazer isso comigo? Devia saber. Outra vez, presumimos que o outro deveria saber o que nós queremos. Todo um drama é criado porque tiramos uma conclusão
e, em seguida, tiramos novas conclusões sobre a primeira. É interessante observar como a mente humana trabalha. Temos a necessidade de justificar tudo, de explicar e compreender tudo para sentir segurança. Temos milhões de perguntas que precisam de respostas, porque existe muitas coisas que a mente racional não consegue explicar. Não importa se a resposta é correta, uma resposta já nos faz sentir seguro. Por isso, presumimos. Se os outros nos contam algo, tiramos conclusões. Se não nos contam, também tiramos, para preencher nossa necessidade de saber e suprir a necessidade de comunicação. Mesmo que escutemos alguma coisa e não compreendamos, tiramos conclusões sobre o significado e depois acreditamos nelas. Tiramos todas essas conclusões porque não temos a coragem de fazer perguntas. Essas conclusões são rápidas e inconscientes, porque na maior parte do tempo mantemos compromissos nesse sentido. Concordamos conosco que não é seguro fazer perguntas. Concordamos em que se as pessoas nos amam, devem saber exatamente o que desejamos e como nos sentimos. Quando acreditamos em algo, presumimos que estamos certos sobre aquilo, até o ponto em que destruiremos relacionamentos para defender nossas posições. Pode continuar, Alta? Vamos dar uma pausa, fazer um comentário? Até aí, tudo bem? Quando eu estava... Pode falar, Ju. Quando eu estava lendo, me veio na mente esse mundo que nós estamos vivendo hoje, do WhatsApp, que a gente tira conclusões, interpretações das respostas das pessoas, da ausência da resposta que não é a tempo, né? E isso gera muita controvérsia, né? Assim, você escreve um texto, a pessoa lê, interpreta do jeito dela, né? E às vezes pode ser totalmente diferente do que a gente quis dizer, né? A gente coloca entonações num texto que a gente lê, e isso é uma coisa que a mim me incomoda muito, porque eu preciso de trabalhar, acho que nós todos, né? De trabalhar, de mandar mensagem, receber mensagens, nem sempre você está disponível, responde a tempo, responde a pessoa, demora mais de 1 hora. Eu mesmo, isso acontece muito comigo, e eu vivo pedindo desculpas, né? Desculpa, não respondo, demorei para responder, e aí respondo. Porque a gente fica à mercê das interpretações, né? Essa é uma das questões hoje, mas o que o texto diz é que nos relacionamentos pessoais mesmo, né, que a gente faz muito isso, né? Como assim as pessoas não amam, que nós amamos, não sabem, né, o que nós queríamos que elas fizessem ou como elas fossem, né? E isso gera muito sofrimento. Eu vivo isso muito. Isso aqui vai ser um compromisso que vai ser uma pedra no meu sapato. Eu tenho muito problema com isso em relação à mensagem de algum cliente ou lá da empresa, principalmente da empresa, que fala muito reto, em linha reta, e vai me cortando de uma vez. Então, quando eu leio, eu criei o hábito, estou criando para ficar mais firme nisso, não responder. Eu ligo na hora. O que você quis dizer com isso? Não, Cristina, é para fazer assim, assim. Ah, tá, muito obrigada, então. Mas eu já tinha ficado com muita raiva da forma que eu li a mensagem. A entonação que eu coloquei no texto. Eu que coloquei. Não, Cristina, você pode fazer do jeito que você quiser, tá certo, isso aí tá bom. Mas aí eu desligo o telefone e já tô irada. Por quê? Porque eu não gostei do jeito que você falou para mim escrito. Então, eu estou criando o hábito de ligar na hora. Seja para um cliente que está brigando comigo. Não, peraí, você falou errado, não está certo assim. Vamos conversar. Não é assim. Porque ele escreve, é o que a Juliana falou. A escrita está dando outro sentido.
Então, eu criei esse hábito para mim. E aqui no relacionamento, eu tenho um exemplo fantástico com isso, que as pessoas não são obrigadas a saber o que você gosta ou quer. Numa terapia de casal, a mulher disse para a terapeuta que ele nunca tinha dado ela uma goiaba. Aí ele pegou e falou, a psicóloga falou, mas você nunca deu ela uma goiaba? Não, eu não sei se ela gosta, por que eu tenho que dar ela goiaba? Eu não sou obrigada a dar ela goiaba. Aí ela falou que gostava da goiaba, então ele pegou, comprou uma cesta, decorou a cesta, colocou uma florzinha e mandou ela uma cesta de goiaba para o serviço dela. Quando ela chegou em casa, ela jogou todas as goiabas nele, porque ela não gosta de goiaba vermelha, ela gosta de goiaba amarela, branca. Aí chegou na sessão da terapia, a psicóloga, ele nervoso, falou com a psicóloga, eu fiz tudo que você mandou dar a goiaba, eu dei uma cesta de goiaba, ela me jogou todas as goiabas na minha cara. Mas por quê? O que aconteceu? Porque a goiaba é vermelha, ela gosta de branca. Mas ela te avisou que gosta de branca? Por que você jogou a goiaba nele? Você não avisou para ele? Então, parece bobagem, uma coisa desse tamanhozinho, as pessoas estão fazendo um escarcéu. Uhum. Por cobranças, né? Por cobranças lá fora. Isso. E você, Bíblia? A cobrança não está lá fora, a cobrança é dentro, né? Porque a pessoa, ele reage com aquilo que está dentro, né? A gente reage com aquilo que está dentro. Assim, por exemplo, às vezes o julgamento, até as conclusões que a gente tira é com o que a gente tem dentro da gente, né? No consciente e no inconsciente. Lá fora que eu falei é o dobro, que lá fora está cobrando muito. Aí você está se perdendo. Às vezes o nosso inconsciente manda mais do que o nosso consciente, né? Aí a gente fica reativo às coisas que vêm de fora, mas que bate no que a gente tem dentro. Quando eu já tive fases na minha vida de eu estar bem centrada, chega e vai embora, mas quando a gente está com alguma coisa, aí é que o negócio te machuca. Qualquer palavra pode te machucar quando a gente não está bem. Quando a gente está bem, a gente parece que nem ouve. Isso mesmo. E isso nós vimos aqui também no nosso estudo, nos outros aqui atrás, que essa atitude nossa, essa ação de tirar conclusões, ela está no nosso inconsciente e é a forma com que nós fomos criados, é a cultura que nós temos em nossa mente, que é muito forte em nós. A gente faz isso inconscientemente, de olhar e já tirar conclusões. E a gente faz isso não só com pessoas, com objetos, com, às vezes, algo que a gente vê acontecer, um fato que a gente vê acontecer, a gente nem sabe quais são os motivos, por que aconteceu, como aconteceu, os detalhes. A gente não tem conhecimento disso, e mesmo assim a gente já tira conclusões, a gente já julga quem que é o culpado, quem que é a vítima, e qual que é o julgamento que eles merecem, a pena que eles devem cumprir. Então, isso a gente faz inconscientemente. Já é do nosso jeito de ser, né? De viver, o que nós fomos construindo ao longo da nossa vida. Quando a Juliana fala que realmente é difícil para a gente colocar em prática justamente por isso, porque é algo que a gente construiu e tem tanta força sobre nós que é muito difícil para a gente mudar esse comportamento e assumir um novo compromisso. Porque anteriormente, o nosso compromisso, o qual fomos treinados, é de tirar conclusões, de fazer julgamentos e de colocar o juiz em ação. Esse foi o nosso treinamento. E agora nós estamos procurando uma forma de ver diferente, de mudar o compromisso. E essa atitude exige de nós muita coragem,
Nós precisamos ter coragem. E para assumir a nossa coragem, nós precisamos colocar o medo no seu devido lugar. Nós precisamos olhar para os medos que nós temos e olhar para eles, agradecer por nos terem mostrado o que precisa ser visto e colocar ele de lado, colocar numa caixinha, deixar descansando e pegar nossa coragem para assumir novos compromissos. Hoje ainda, eu estava conversando mais cedo, eu estava estudando, e eu passei para a Melissa duas páginas que eu estava estudando, e falava sobre o quê, Melissa? Exatamente sobre relacionamento. E apareceu aqui, né, sobre os relacionamentos. Quantos casais se separam porque tiram conclusões sobre o outro, ou porque não tem a atitude que a Cristina está tentando tomar, e que ela está achando difícil, mas ela está tentando. E que todos nós poderíamos tentar fazer isso, que é fazer perguntas, ao invés de concluir alguma coisa. Ao invés dela ficar pensando por que o fulano me respondeu dessa forma, por que ele me tratou desse jeito, eu vou ligar para ele, vou saber qual é o pensamento dele. Então, fazer perguntas está bem claro aqui para nós. Fazer perguntas é muito melhor do que tirar conclusões, porque a gente não sofre. Num relacionamento, a mágoa, a tristeza, a angústia, a dor que nós sentimos é por causa das conclusões que nós tiramos sobre a pessoa. E está bem claro aqui no texto para nós. Nós não somos iguais. E quando a gente casa com uma pessoa, ou se une a uma pessoa para dividir a vida com ela, para se entregar a ela, a gente já pensa que a pessoa tem que ser daquele jeito que a gente acha. Eu quero uma pessoa assim, assim, assado, para conviver comigo. E aí, quando eu estou com ela e eu começo a ver que ela não é aquilo que eu esperava, e aí, então, já começa. A gente já começa a estar com raiva, já começa a tirar conclusões, já começa a pensar por que ele não aprendeu isso, por que na família dele não é assim, por que ele pensa dessa forma, essas atitudes dele não me agradam. Mas são conclusões que eu tirei a partir da minha percepção, do meu pensamento. Né? E num relacionamento, a primeira coisa, a primeira atitude que vai fazer com que esse relacionamento tenha chance de perdurar, de ser para sempre, é quando eu olho para outra pessoa e digo sim para ela. E isso vocês podem anotar aí. Isso são atitudes em qualquer relacionamento de casal. Para resolver todas as questões de relacionamento, é essa sequência. Primeiro eu olho para o outro e digo sim a ele, da forma como ele é, com tudo que ele carrega, sem tirar conclusões. Mas eu digo sim a ele e a tudo que ele traz junto com ele, inclusive o sistema familiar dele. Né? A primeira coisa que eu digo, a primeira palavra que eu digo, palavra mágica, sim. Sim, incondicional. Essa é a primeira. Depois, eu vou dizer, por favor, quando eu o aceito como ele é, a segunda palavra mágica que eu vou dizer é, por favor. Por favor, você pode aprender comigo. Nós podemos aprender juntos. Nós podemos dialogar. Por favor, você pode ceder nessa questão. Então, a segunda palavra é por favor, né? Para os dois, tanto para mim como para o cônjuge. E a terceira palavra mágica é obrigada. Obrigada por ser quem você é, obrigada pelo que aprendemos juntos,
Obrigada pelos desafios que enfrentamos, que me fizeram crescer, né? Então, essas são as 3 palavras mágicas, poderosas, que liberam e curam todo relacionamento. Relacionamento amoroso. Sim, por favor e obrigada. Quando a gente consegue trabalhar isso em nós. E aproveitando, né, esse espaço aqui, eu até falei demais, eu aproveitei que esse texto realmente traz isso. Essa questão do relacionamento é muito forte, do relacionamento amoroso. Porque o que nós temos visto de famílias que se desfazem, justamente por isso, por tirar conclusões precipitadas de fatos e das pessoas, dos familiares, dos cônjuges, é muito grande. E a nossa intenção é resgatar essa união familiar, esse amor familiar, né? É resgatar essa sinceridade, essa busca de conhecimento, de perguntar como você está, fulano, hoje? Como você está se sentindo? Né? O que você está pensando hoje? São perguntas simples e que demonstra que nós estamos interessados no outro, que ele também faz parte, assim como nós também gostamos quando o outro nos olha e quer saber o que eu estou sentindo, qual é a minha opinião. Não para julgar nem tirar conclusões, mas para que eu possa estar disponível e a serviço para ajudar aquela pessoa, para estar com ela, para estar presente com ela. Essa é a nossa função. Faz sentido? Faz sentido, muito sentido. Ei, Rita. Olá! Eu atrasei um pouquinho, fui buscar a Laurinha no Bidruna, mas tá tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Daqui a 10 minutos. Bora continuar? Vamos. Quem está lendo? Quem pode ler agora? Vai lá, Melissa. Presumimos, pode ler? Pode. Presumimos que todos enxergam a vida da mesma forma que nós. Presumimos que os outros pensam da mesma forma que nós, sentem da mesma forma que nós, julgam como nós julgamos e sofrem como nós sofremos. Essa é a maior presunção que o ser humano pode ter. Por isso, temos medo de ser nós mesmos em presença dos outros, porque achamos que todos estarão julgando, nos vitimando, nos fazendo sofrer e nos culpando, como fazemos a nós mesmos. Portanto, antes que os outros tenham uma chance de nos rejeitar, nós já nos rejeitamos. É assim que funciona a mente humana. Também tiramos conclusões sobre nós mesmos. E com isso, criamos um bocado de conflito interior. Acho que sou capaz de fazer isso. Você tira essa conclusão e depois descobre que não foi capaz de fazer. Você superestima ou subestima a si mesmo porque não resolveu parar e formular perguntas a si mesmo, depois respondê-las. Talvez precise reunir mais fatos sobre uma situação determinada. Ou talvez você precise parar de mentir a si mesmo sobre o que deseja.
Frequentemente, quando você inicia um relacionamento com alguém de quem gosta, precisa justificar porque gosta daquela pessoa. Enxerga apenas o que deseja enxergar e nega que existam coisas naquela pessoa de que você não gosta em absoluto. Mente para si mesmo a fim de ficar com a razão. Em seguida, passa a tirar conclusões, e uma delas pode ser: meu amor vai mudar esta pessoa. Porém, isso não é verdade. Seu amor não pode mudar ninguém. Se os outros mudam, é porque desejam mudar, não porque você pode mudá-las. Então, algo acontece entre os dois e você se magoa. Repentinamente, enxerga o que não quis enxergar antes e amplificado pelo seu veneno emocional. Agora você precisa justificar sua dor emocional e culpa os defeitos por suas escolhas. Não precisamos justificar o amor de forma alguma. Está ali ou não está ali. O amor verdadeiro é aceitar a outra pessoa da forma que ela é, sem tentar mudá-la. Se tentamos mudá-la, isso significa que, na verdade, não gostamos dela. Claro, se decide viver com alguém, se firmou tal compromisso, sempre é melhor fazer isso com alguém que seja exatamente da forma que você deseja. Descubra alguém que você não precise mudar em absoluto. É muito mais fácil encontrar alguém que já é da forma que você gosta, em vez de tentar mudar essa pessoa. Igualmente, essa pessoa precisa amá-la da forma que você é. Por que estar com alguém se essa pessoa não é quem você desejaria que fosse? Devemos ser quem somos, de forma que não precisemos apresentar uma falsa imagem. Se você me ama da forma como sou, muito bem, me aceite. Se você não me ama da forma como sou, muito bem, até logo. Procure outra pessoa. Pode soar rigoroso, mas esse tipo de comunicação significa que os compromissos pessoais que fazemos com os outros são claros e impecáveis. Imagine o dia em que você não vai tirar conclusões sobre seu parceiro e mais tarde com todas as outras pessoas em sua vida. Sua forma de se comunicar irá mudar completamente e seus relacionamentos não mais sofrerão com compromissos criados por falsas presunções. A forma de evitar tirar conclusões é fazer perguntas. Se você não compreende, pergunte. Tenha coragem de perguntar até que as coisas fiquem tão claras quanto possível. E mesmo assim, nunca imagine que sabe tudo o que há para saber numa determinada situação. Uma vez ouvida a resposta, não terá de tirar conclusões, porque saberá a verdade. Da mesma forma, prepare-se para perguntar o que quiser saber. Todos têm o direito de responder sim ou não, mas você também tem o direito de perguntar. Se não compreende alguma coisa, é melhor perguntar e saber do que tirar qualquer conclusão. No dia em que você parar de tirar conclusões, irá se comunicar com clareza e pureza, livre de veneno emocional. Sem tirar conclusões, sua palavra se torna impecável. Com clareza de comunicação, todos os seus pensamentos irão mudar, não apenas com seus companheiros, mas com todos os outros. Não será necessário tirar conclusões, porque tudo se tornará claro. É isso o que desejo, é isso o que você deseja. Se nos comunicarmos sempre assim, nossa palavra se tornará impecável. Se todos os humanos pudessem se comunicar com a impecabilidade da palavra, não existiriam guerras, violência ou mal-entendidos. Todos os problemas humanos poderiam ser resolvidos se tivéssemos uma comunicação boa e clara. Este, portanto, é o terceiro compromisso: não tire conclusões.
Dizer isso parece fácil, e sei que é uma coisa muito difícil de fazer. É difícil porque fazemos o oposto com muita frequência. Temos hábitos e rotinas mentais dos quais não nos damos conta. Tornar-se consciente desses hábitos, compreender a importância desse compromisso, é o primeiro passo. Mas compreender sua importância não é o suficiente. A informação ou a ideia é apenas a semente em sua cabeça. O que realmente faz a diferença é a ação. E afirmar a ação várias vezes fortalece sua vontade, alimenta a semente e estabelece uma base sólida para que os novos hábitos germinem. Depois de muitas repetições, esses novos compromissos se tornarão uma segunda natureza, e você perceberá a mágica de sua palavra, transformá-lo de um praticante de magia negra em praticante de magia branca. Um praticante de magia branca usa a palavra para criar, dar, partilhar e amar. Tornando esse compromisso um hábito, toda a sua vida será completamente transformada. Quando você transforma todo o seu sonho, a mágica acontece em sua vida. Aquilo de que precisa lhe vem facilmente, porque o Espírito se move com liberdade através de você. É o domínio da intenção, o domínio do Espírito, o domínio do amor, o domínio da gratidão e o domínio da vida. Esse é o objetivo dos toitecas. Dos toltecas. Esse é o caminho para a liberdade pessoal. Tudo bem até aqui? Nosso terceiro compromisso, nós estamos sendo bem rápidas, né? Nós já estamos fechando já hoje o terceiro compromisso. Legal. O que é que ficou marcado nessa segunda parte aí para você? Para mim, a importância das perguntas. A importância das perguntas, né? Sim. E quando a gente faz perguntas, a gente esclarece muito, porque vem as respostas, né? Então, é a importância de estar perguntando para nos esclarecer, né? E não tirar as conclusões. Aí fala lá, né? Que não existiriam guerras, não existiriam tantos conflitos, se na verdade existisse o diálogo. E o diálogo é o quê? Presume-se o quê? Perguntas, né? É isso aí, um pergunta, outro responde, pergunta, outro responde. Essa coisa toda, né? Então, como as perguntas são importantes, né? Igual a Cristina falou, né? Que ela liga e pergunta, o que é isso, né? Aí ela ouve a resposta. Quer dizer, aí ela já não tira conclusões, né? Então, as perguntas, elas movem, na verdade, as perguntas movem o mundo, porque você não tira conclusões precipitadas, de repente, né, em relação a algum assunto. E aquilo que precisa ser esclarecido. Isso. Melissa, você marcou aí uma informação no texto? Você conseguiu abrir seu microfone para falar? Parece que ela está com problema no microfone. Vocês estão vendo aí a parte que a Melissa marcou? Sim, eu estou lendo. Uhum. Ela não está conseguindo abrir o microfone, mas eu creio que ela gostaria de comentar sobre essa parte aí que deve ter tocado nela ou marcado para ela, né? Que a informação ou a ideia, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, essas informações, são só uma semente. E essa semente é que vai começar a agir, começar a germinar e crescer na nossa mente, né?
para que, a partir desse trabalho, nós possamos nos abrir, crescer, clarear a nossa mente, né? E vamos nos fortalecendo a cada dia, né? E aí, a ação, o nosso movimento, o nosso colocar em prática é que vai fortalecendo, alimentando, dando força para a gente criar uma base sólida e então irmos mudando os nossos compromissos. Aqueles anteriores, eles não vão deixar de existir, mas nós vamos ter um domínio sobre eles. Nós vamos criar um compromisso que é maior. E ao invés de magia negra, nós vamos espalhar magia branca, né? A luz branca. E quando esse sonho, esse nosso sonho, quando a gente transformar, conseguir transformando isso, nós vamos transformando o nosso sonho, que é a nossa vida, que é a nossa própria vida, nessa mágica, né, de ver as coisas com um novo olhar. O nosso espírito vai se movendo para ter uma nova visão da realidade, para construirmos um novo sonho, um sonho de paz, de amor, um sonho livre. O branco, a luz branca, vem nos lembrar dessa pureza, dessa limpeza e dessa claridade, de clarear a nossa mente e deixar espaço para o novo acontecer, né? Para evoluir e para crescer. Melissa, eu estou tentando fazer assim, falar um pouco sobre o que você colocou aí, tá? Mas se você, depois que você conseguir abrir o seu microfone, quiser colocar lá no grupo, você coloca qual que é a sua interpretação aí. Mas alguém quer fazer uma colocação? Se todos os humanos pudessem se comunicar com a impecabilidade da palavra, não existiriam guerras, violência ou mal-entendidos, e todos os problemas humanos poderiam ser resolvidos, se tivéssemos uma comunicação boa e clara. Então, que nós possamos hoje reforçar essa nossa ideia de colocar em prática esses compromissos, né? Os que nós já estamos colocando, e eu sei que todas nós enfrentamos dificuldades e resistências, porque toda vez que a gente se coloca a serviço ou se coloca na busca de autoconhecimento e de clareza, de mudança da nossa mente, de transformação, aparecem muitas resistências para nós. Então, que nós possamos parar e pensar e não permitir que essas resistências sejam maiores do que o nosso desejo e a nossa força de crescer, de evoluir. E que nós possamos colocar esses compromissos realmente em prática. E que, a partir de hoje, nós nunca mais tiremos conclusões antes de perguntar. Então, o que fica para nós hoje, para mim, ficou muito forte. Não tire conclusões sem perguntar. Combinado? Combinado. E é forte isso, né, Alessandra? É forte, Muito não tire conclusões sem perguntar, né? É forte. Às vezes existe um sofrimento, às vezes, porque a gente sofre muito, porque tira conclusões, né? Sim. Sendo que alguma coisa num clique poderia ter perguntado e obtido uma resposta. Seria mais simples, né? Mas é questão de praticar mesmo, entendeu? Sim. Até mortes acontecem por causa disso, né? A pessoa tira uma conclusão e, às vezes, vai e mata a outra sem motivo ou sem saber, porque tirou uma conclusão e tomou a decisão. Muito grave. Essas conclusões, me veio aqui na mente, está mais ligada ao julgamento pelo que a gente é. Então, assim, Jesus falou, não julgueis para não ser julgado. Então, assim, quando aparece uma situação
que a gente não fez a pergunta ainda, né, o porquê que está acontecendo, aí a nossa mente começa a pensar e processar as coisas com o que a gente tem dentro da gente, né? Aí a gente geralmente vai pelo que a gente tem dentro, né? Se coloca, não, se é isso, aquilo, né? Julgando a pessoa pelo nosso conhecimento, né? Essas conclusões, que seriam um julgamento, né? A gente julga o outro pelo que a gente é. Então, né, você começa, às vezes, uma situação totalmente diferente, a gente começa a imaginar, não, que é isso, que é isso, que é isso, né? Que a pessoa, não é igual o mentiroso. Eu tive uma conversa com a menina, não, eu não estou mentindo, assim, eu não estava falando com ela que ela estava mentindo, a primeira coisa que ela falou comigo é que ela não estava mentindo, mas assim, por aí você já, e assim, depois eu fui saber que ela estava mentindo, mas assim, ela já vai, ela mesmo se, eu não acusei ela de mentirosa, eu não falei nada, mas ela mesmo, pela situação, ela já põe nessa defensiva pelo aquilo que ela, e eu sei da história de uma pessoa que perdeu a visão, e ela deu um depoimento que a vida dela ficou muito mais leve depois que ela perdeu a visão quase toda, né? Então, assim, ela enxerga a coisa só muito próximo. Aí, assim, ela deu o depoimento dela de quando ela sai na rua, que olha, sabe aquela coisa de julgar até mesmo a natureza, essa árvore é mais bonita do que aquela. Então, isso foi um aprendizado para ela, depois que ela, a não tirar a conclusão das coisas, né? Não, interessante como a gente sempre está tirando conclusão de tudo a todo minuto. Exatamente. É muito boa sua observação, Miriam. É isso mesmo. Essa fala da Miriam tem até um ditado, né? A boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, assim, a gente presume e julga muito as pessoas quando é mais pro lado ruim, assim, às vezes é porque você está deixando dentro de você aflorar mais a sua parte ruim, né? A pessoa tem a tendência de enxergar mais o mal, o ruim, o pesado, né? O outro. Acho que é isso aí que a Miriam está querendo dizer. E isso, às vezes, também deixa a gente vulnerável, porque a gente, quando não tem uma maldade que existe, que às vezes até a gente é difícil para lidar com certas pessoas, que você não pensa, bom, não esperava isso ali. Mas existe um outro lado das pessoas, porque se a gente julga, né, aí eu não seria capaz de fazer isso, eu confio, né, e o mundo está cheio de tudo, né, então, às vezes, a gente não tira conclusão, às vezes, e as pessoas, às vezes, até, né, acontecem certas coisas na vida da gente, porque, assim, a gente sempre está julgando o outro pelo que a gente é. Às vezes, uma coisa que você pensa, eu não sou capaz de fazer isso, mas tem pessoas que têm essa capacidade, né? A gente não perguntou, não fez a pergunta, né? Isso. E aqui também no texto está escrito, né? Nós tiramos conclusões sobre nós mesmos e com isso nós criamos um bocado de conflito interior, né? Nós concluímos sobre até nós mesmos, quando não somos impecáveis com a nossa palavra, quantas vezes a gente mesmo se julga incapaz e não faz perguntas para nós mesmos, porque quando nós perguntamos para nós mesmos, nós recebemos as respostas. Elas vêm. E quando a gente aprende a sentir o nosso corpo, porque é através do nosso corpo que nós recebemos todas as respostas das perguntas que nós fazemos para nós. E para os outros também, né? Nós recebemos a resposta. Mas às vezes nós não estamos abertos a observar e a sentir as respostas que nós recebemos. E nós fazemos esse processo de magia negra conosco. Nós mesmos nos julgamos incapazes, nós temos medo, nós deixamos de usar a palavra a nosso favor.
né? E pecamos contra nós mesmos. E não existe pecado. Nós criamos o pecado, né? E quando a gente, na nossa mente, a gente coloca esse pecado, vem a culpa. E quando nós temos culpa, nós temos que arrumar uma punição para a gente ficar livre. Então, nós mesmos nos punimos pelas coisas que nós inventamos. Né? Hoje eu coloquei lá no feed uma pergunta, né? Por que conhecer ou trabalhar nossa mente? Não sei qual palavra que eu usei, mas eu coloquei lá e coloquei uma explicação também sobre a importância da gente buscar essa clareza da nossa mente, né? Porque tudo que nós sentimos no nosso corpo é uma resposta do trabalho mental e das emoções, né? Então, é isso aí. Está escrito aqui no texto e foi muito bem lembrado, Miriam, que realmente, né, a gente tem que formular perguntas para nós mesmos e esperar a resposta para a gente poder agir. Finalizamos aí, então, Melissa? Não conseguiu abrir o microfone? Uhum. Vamos fechar por hoje, então? No próximo encontro, a gente fecha com o quarto compromisso. O encontro passado não ficou gravado, não? Não. Nós tivemos problema técnico, Juliana. No computador lá da Melissa, e eu não consegui gravar aqui, nem ela conseguiu gravar lá. Então, o encontro passado não ficou gravado. Foi lido o segundo compromisso. Sim, nós fechamos. Nós fechamos o segundo todo. Tá. Eu vou ler ele depois, então. Aí você lê, e se tiver alguma dúvida, alguma questão, você coloca no nosso próximo encontro. Tá, joia. Tá? Pode falar, Miriam. Outra coisa que me chamou a atenção, que devemos ser quem somos, de forma a não precisarmos apresentar uma falsa imagem. O que eu vejo hoje, a maioria das pessoas, isso a gente leva até para a rede social, né? Uma imagem diferente, assim, até nos relacionamentos, as pessoas começam quando conhece alguém, não se mostra realmente quem a pessoa é, né? Usa uma máscara cria uma... E depois, com a convivência, você vai descobrir, responder, né? Que a pessoa não é aquilo que se mostrou, né? Uhum. A gente não fez pergunta e depois vai acabar tirando as conclusões. Pelos comportamentos, a gente vai tirando conclusões e vai construindo a imagem da pessoa. Né? A gente constrói a imagem que a gente quer a partir da nossa perspectiva, dos nossos valores e da nossa percepção da vida, de como nós vemos a vida. Nós fazemos e construímos a imagem daquela pessoa e criamos expectativas, que elas irão corresponder àquilo que nós criamos. E quando elas não correspondem, o que acontece? Não correspondeu à minha expectativa. Então, as emoções que vêm são mágoa, tristeza, arrependimento, raiva, né? Porque é uma expectativa minha que não foi concluída. Mas é meu. Então tá, gente, hoje foi super, super produtivo. Boa noite, todo mundo. Bom. Foi ótimo. Boa noite, gente. É dia do abraço, né, gente? Boa noite, gente. Um abraço. Um abraço em você mesmo. Primeiro em você, bem apertado. E depois receba meu abraço também, o abraço de cada um aqui. Tá? Leva até beijo. Isso, vamos nos abraçar primeiro. E depois como é recebemos importante, né? Como é importante. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Até dia Beijão 29. Eu estou marcando aqui. O próximo dia 29. Se Deus quiser. Beijo.